Então, boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar hoje a nossa aula assíncrona, né? Que é aquela aula quando o aluno não pode assistir no horário, mas pode assistir depois, né? Então, agora, hoje, a gente vai trabalhar o nosso primeiro conteúdo. O nosso primeiro conteúdo, ele fala sobre a classificação biológica, que está nas páginas do seu livro, entre as páginas 1 a página 20 do seu livro didático, certo? Então, quem tiver dúvida, depois pode me chamar no privado, que eu vou tirando as dúvidas de vocês, viu? Conforme vão surgindo, tá certo? Então, vamos começar o nosso conteúdo. Primeiramente, os objetivos do conteúdo é compreender a importância da classificação dos reinos, entender como se dá a interpretação da nomenclatura binomial de Linné, trabalhar as diferenças entre analogia e homologia, compreender a classificação e o conceito de espécie. A gente também vai ver cladogramas e árvores filogenéticas e compreender a classificação de um vírus e o seu ciclo de reprodução, tá certo? Então esse é o conteúdo que vai ser abordado hoje em nossa aula, ok? Então vamos começar aqui. Primeiramente, pessoal, quando houve as classificações foi para quê? Porque antigamente as pessoas viam a biologia ou as ciências da natureza e as coisas que pertencem a essa natureza numa coisa só, né? Então eles não separavam. E eram muitas coisas para catalogar. Veio os primeiros filósofos, como Aristóteles, que foi classificando por animais e seres que viviam na água, na terra e no ar. Né? Então ele dividiu em 3 grandes reinos. Só que eles foram vendo que com o passar do tempo era muita coisa ainda para poder assimilar, para poder colocar, né? Só os seres da água, os seres da terra, os seres do ar. Então eles começaram a fazer o seguinte, começaram a especificar mais os seres e aí criou-se, no caso aqui, a classificação dos seres. Esse estudo é chamado taxonomia. A taxonomia ela cuida disso, de classificar e colocar tudo no seu lugar, certo? Então, em biologia, eles dividiram em 5 grandiosos reinos, começando por essa parte de baixo, que é chamada Reino Monera. No Reino Monera, ele deixou exclusivamente para as bactérias, porque as bactérias elas somente tinham um tipo de célula que era procariótica. Então a célula procariótica é a única que se está dentro desse reino. A gente viu no ano passado que essa célula procariótica ela corresponde à questão de uma célula desorganizada, que só tem um RNA, né? Então todos os seres tinham praticamente os mesmos formatos, né? Então por isso que ele pertence a esse reino. Então no caso aqui as bactérias fazem parte do reino Monera, né? E elas podem ser nesse processo de evolução, todos esses seres nasceram na água, né? E foram se desenvolvendo. Então surgiu as bactérias, surgiu as cianobactérias, que já era um ensaio futuro para as algas, certo? Aí surgiu a primeira alga, a alga verde, certo, pessoal? Aí depois surgiu o segundo reino. Por quê? Porque a célula procariótica, ela evoluiu, pegou um pedaço do seu material genético e reteve, aí formando um novo tipo de célula. Qual foi a célula? A chamada eucariótica, certo? Então a célula eucariótica deram origem aos primeiros seres na água, certo? E esses primeiros seres na água, quem eram? No caso, os protozoários, as amebas e outros seres primitivos. O restante das algas
foram surgindo, a alga azul, vermelha, a alga dourada, a alga marrom, foi surgindo nesse segundo reino protista, porque surgiu a célula eucariótica, e a célula eucariótica é aquela que tem o famoso DNA e RNA que fez essa evolução genética para os dias de hoje, né? Então, graças à célula eucariótica, com o surgimento do DNA, que ficou separado, né, dentro, né, especificamente dentro do núcleo da célula, então ele começou a guardar essas informações genéticas e aí criar os descendentes dessa sequência genética, com adaptações no meio, alimentação, tempo e tudo, as células foram se transformando, dando origem aos organismos, e desses organismos eles foram evoluindo. Aí surgiram 3 reinos: o reino Animalia, que é conhecido como Animalia e Metazoa, o reino Plantae, que é conhecido como Metaphyta ou Plantae, e o Fungi, que é o reino dos fungos. Aí começou os seres pluricelulares, aqui, né, numa escala de diversidade genética. Então surgiu os 5 reinos assim, a partir daí, tá certo? Então alguém que tiver dúvida é só me chamar lá no privado, tá certo? Continuando. Pessoal, mesmo assim, foi necessário, né, no caso aqui, fazer uma classificação, né? Porque se a gente fosse pegar o reino das plantas, existe uma diversidade enorme de plantas. Se a gente fosse pegar o reino Animalia, existem vários tipos de animais. Então foi necessário, né, criar um sistema de classificação, na qual ele colocou, né, ele alencou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. Nessas 8 divisões, a primeira, que era a mais abrangente, onde tinha todos os animais, ele colocou como reino Animalia, certo? O segundo, ele colocou como filo, certo? Que, por exemplo, cordata, todos que têm coluna vertebral, certo? Então, todos que têm coluna vertebral entram no reino cordata. Pode-se também criar no meio desses filos os sub. Os sub sempre vêm depois. Pode ter subclasse, subordem, subfamília, certo? Subfilo. Por exemplo, ele pegou aí, eu quero os animais que é do reino Animalia, mas eu quero do filo cordata, que tem coluna vertebral, e quero aqueles animais que têm vértebra. Então eles foram diminuindo cada vez mais e ficando cada vez mais específico o estilo de animal que eles queriam. Aí eles colocaram, nós queremos todos os animais de uma classe. Qual é a classe? Mamália. O que é a classe mamália? Todos os animais que mamam. Então ele pegou e separou, tirando os outros seres e deixando apenas os animais que mamam. Depois ele criou uma ordem. Qual foi a ordem? Carnívora. Carnívora significa todos aqueles animais que se alimentam de outros animais. Por isso que ele deu o nome de carnívora. Depois veio o quê? Família. A família Canidae. Canidae pertence ao quê? Aos dentes caninos, né? Então, todo ser que tinha os dentes caninos, ele separou, colocando numa família. Depois ele colocou o gênero é Canis, que é estilo cachorro, vamos supor. E aí ele separou aqui os 3 tipos que parece cachorro, né? No caso, o lobo, o lobo, aquela raposa e o cachorro. Aí ele pede canis familiares.
que é o cão doméstico. Familiares vem de família. Família é uma coisa unida, né? Aquela coisa cordial, amorosa. Então, cachorro, espécie cachorro. Para que ele criou esse sistema? Para facilitar na hora de você classificá-lo, certo? Aí ele tá até, o Linné aqui, quem foi o cara que fez isso? Linné. Ele criou isso daqui para ajudar nesse processo de organização, certo? Aí ele até brinca, né? Ele fala assim, reficofage. O que é que significa isso? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então ele foi pegando as palavrinhas para poder não esquecer. Então quando você se lembra da palavra reficofage, aí você se lembra de todas as etapas que você tem que passar. Lembrando, a mais abrangente é o reino. A mais específica se chama espécie. Certo? Então esse daí foi o sistema de classificação de Linné. Ok? Então, alguma dúvida, se tiver, pode me deixar lá no privado que a gente vai tirando. Vou passar para frente, viu, meu povo? Continuando. Deixa eu passar aqui. Também foi criado uma leitura binomial. Para que foi criado esse vocabulário binomial? Por quê? Cada lugar tem a sua forma de falar sobre um produto específico, né? Por exemplo, quando a gente compra milho aqui, lá nos Estados Unidos se chama corn. Na Grécia chama outro nome, na Itália chama outro nome e assim por diante. Então, foi criado a nomenclatura binomial, certo? E esse sistema serviu para quê? Para unir todos os povos no mundo para falar uma linguagem só biológica, uma linguagem específica. E eles criaram uma regrinha para essa linguagem específica. Exemplo, a gente tem aqui como sapo, né, esse animalzinho aqui. Mas eles chamam rana. Rana significa do gênero. O gênero é o quê? Pode ter mais de um tipo de espécie parecido com essas rãs ou com esses sapos. Ibérica é o tipo de rã, certo? Que dá essa coloração, essa textura, essas características próprias. Agora vocês perceberam uma coisa, que onde tem a palavra gênero, quando ele escreveu a palavra rana, ele começou com letra maiúscula, viu? Quando ele passou para o mais específico, ele escreveu com letra minúscula. Então isso daqui é uma regrinha que tem que ser colocada na sua mente, né? Então, no caso, gênero, letra maiúscula. Específico, letra minúscula começa, certo? Então as palavras separadas, mais gênero, letra maiúscula e, no caso específico, letra minúscula. E tem que estar escrita no formato itálico, que é aquele deitadinho que a gente tem. Então, no caso aqui, ele tem que estar numa escrita itálica, certo? Se foi o descobridor, a pessoa que descobriu essa espécie daqui de sapo, com essas características próprias, ele pode dar um nome dele específico. Então, no caso aqui, o nome do autor. Quem foi o autor que descobriu? Foi Bullinger, né? No caso aqui, quem descobriu esse tipo de espécie de rã. E quando ele descobriu? Em 1879. Então, primeiramente tem que vir o gênero, depois o específico. Não precisa vir
o nome do autor. Em alguns casos não vem o nome do autor. E também não precisa vir, às vezes, a data. Só quando está sendo mais específico ainda. Mas é certo escrever assim? É da forma correta que se escreve, tá certo? Então essa é a forma correta na nomenclatura binomial de Linné, certo? Se tiver alguma dúvida, como eu falei, é só depois me perguntar. Vamos passar para o próximo. Mas antes disso, deixa eu falar só um negócio. Por exemplo, é como eu estava falando, milho. Ó como se escreve milho lá, que é um grupo de milho. Zea é um gênero. Por exemplo, mais, eu tenho que escrever de forma minúscula. Então aqui é a espécie. O que é isso, professor? É milho. Milho, um tipo de espiga de milho. Zea mais, certo? Ou conhecido como corn nos Estados Unidos, ou conhecido como milho aqui no Brasil, certo? Então Zea mais milho. Ferentina havaiana é um tipo de minhoca. Ferentina havaiana. E tem outros e outros nomes que a gente vai com o tempo, né, no caso aí, se informando. Como a gente viu naquela tabela passada. Canis lupus, lobo. Canis familiares, o cachorro. Certo? Então, esses nomes a gente tem que se acostumar no decorrer das nossas aulas, ok? Então, eu vou passar para frente. Qualquer dúvida, vocês me chamam no privado, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Continuando o nosso conteúdo. Aí também, pessoal, nessa parte do livro vai falar de homologia e analogia, certo? Nós temos aqui a asa de um morcego, a asa de uma ave e a asa de um inseto, certo? Aí o que é analogia? É você comparar essas asas, por exemplo. A asa do inseto é diferente da asa do morcego, que é diferente da asa de uma ave. Então, logia vem de estudo. Ana é quando eu faço esse estudo. Então, estudo de classificação das, no caso aí, das asas, né? Para que serve? Mas homologia, o que é? São partes que são reconhecidas em outras espécies, né, que podem ter a mesma, pode ter funções diferentes, né, formatos diferentes, mas tem as mesmas características. Por exemplo, aqui nessa asa de morcego nós estamos vendo as falanges, estamos vendo o húmero e tudo. Nessa da ave aqui também estamos vendo, certo? Nessa daqui já a gente não vê, porque ela é totalmente diferente da asa do morcego, tá vendo? Ó? Aqui é totalmente diferente da asa da ave. Mas em compensação, quando a gente vê a do morcego, ela tem partes muito parecidas. Então, quando a gente descobre essa semelhança entre dois seres, a gente chama de homologia. Quando a gente vê essa diferença entre os seres, analogia. Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no privado. Então vamos passar para o próximo. Aí agora, a gente vai trabalhar com um cladograma. Eu trouxe um cladograma aqui de espécies de evolução de plantas. Então, é como surgiu as plantas, certo? Então, primeiramente veio a raiz. Com a formação das raízes, elas foram se adaptando, porque o cladograma é o quê?
É uma adaptação desses seres ao meio ambiente. É uma evolução. Um cladograma ele é mais específico do que uma árvore filogenética, que é aquela que a gente viu no começo da aula, certo? Então tem uma pequena diferença. Um cladograma ele é mais específico. Por exemplo, nesse cladograma eu só vou falar da evolução das plantas. Eu não tenho animal aqui nem nada. Se tivesse animais junto com plantas e outros seres, aí eu poderia dizer que era uma árvore filogenética. Como eu estou falando de plantas somente, de um ser específico, então eu tenho um cladograma, certo? Aqui começou o processo de evolução. Quando surgiu o primeiro embrião multicelular, nutrido pelo organismo materno, surgiram uma espécie chamada briófitas. As briófitas eram plantas que vieram da água para a terra. Então começou a surgir aquelas plantas aquáticas, para depois surgir as plantas na terra, certo? Então aqui é um grau de evolução. O que é um nó de evolução? É isso aqui. Quando dessa espécie ela evolui e surge uma nova espécie. Então, onde tem nós de evolução, é onde foi que houve a evolução daquela planta, onde ela se aperfeiçoou, melhorou até chegar aos dias de hoje. No caso aqui, nós temos nessa escala 1, 2, 3 nós de evolução para surgimentos de nova planta. Em cada caso aqui, entre os meios, nós temos o quê? Uma evolução, certo? Aí criou novas ramificações. Surgiu as briófitas, que eram as plantas aquáticas, para depois surgir quem? As pteridófitas, para depois surgir quem? Que é do grupo das samambaias. Então toda samambaia, avenca, esses tipos de planta são pteridófitas. Para depois surgir as sementes, ó, surgir os vasos condutores nas pteridófitas. Então já teve um outro estilo de planta. Para depois surgir as primeiras sementes, que surgiu as gimnospermas. Então, gimnospermas. Então surgiu as primeiras plantas que davam sementes, como os pinheiros, né? Foram surgindo nesse sentido. Para no final surgir as plantas que davam frutos, que são as angiospermas. Então, no caso aqui, as angiospermas foram o último estágio de evolução. Se eu perguntasse a vocês numa prova, qual foi a primeira evolução do reino plantae? Vocês tinham que dizer, foram as briófitas. Quando é que surgiu as sementes? Entre as pteridófitas e as gimnospermas. Qual foi o último estágio de evolução? As plantas que davam flores e frutos, que foi qual? As angiospermas. Então isso daí é uma leitura de um cladograma, certo? A gente tem que aprender essas leituras, porque às vezes cai em prova esses desenhos e a gente tem que saber cada uma das etapas, certo? Então o cladograma é isso, ok? Então vamos passar. Aí a árvore filogenética. Como eu falei, existe uma diferença. Apesar de terem um animal comum, aqui ó, o início comum, elas vão se dividindo, aqui são chamados o quê? Nó de evolução. E aqui são o quê? As ramificações. Aqui teve um nó de evolução, e aqui são as ramificações. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Então, ó, nó de evolução, 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 né? Aqui, ó, aqui, aqui, aqui são nodes de evolução. É onde foram surgindo o quê? Nesses nós de evolução? Novos seres, certo?
Aí, nesse caso, por que eu chamo árvore filogenética? Nesse caso aqui, porque existem seres diferentes nessa cadeia, né? Existe um crustáceo, que é um artrópode, existe, no caso, um ser como a estrela do mar, uma concha, então vai mudando os tipos de seres, né? Então são vários seres diferentes, tá certo? Pessoal, só um minuto que está passando aqui propaganda. Então, quem tiver dúvida, pode me perguntar lá no privado, que eu tô para ajudar vocês. Aí vamos falar de vírus. Mas, professor, eu não vi os vírus lá naquela primeira parte que o senhor falou dos reinos. Por que vocês não viram os vírus? Os vírus, eles são seres acelulares. O que são seres acelulares? Nesse caso, são seres que não foram formados por células. Mas se eles não são formados por células, como é que eles se proliferam? Eles têm que entrar no nosso corpo. Exemplo, a Covid que a gente tem hoje, né? No caso da Covid, você se levar um espirro de outra pessoa contaminada, ou qualquer gotícula que você pega, um chamado perdigoto, vindo em sua direção, e você tocar a mão e tiver aqui contaminado, o vírus vai entrar pela sua boca, pelo seu nariz, né? Porque ele vai estar na tua pele. E aí ele vai entrar dentro de uma célula. Quando ele entra dentro de uma célula, é aí que ele se reproduz, meu povo. Então é por isso que eles são chamados de, no caso aí, eles só fazem a reprodução, eles são intracelular. Eles só se fazem reprodução dentro da célula. Então ele precisa de um hospedeiro. O do Covid somos nós, o hospedeiro humano. Né? Como o da AIDS também somos nós. Só que a AIDS é um outro tipo de contaminação. É através da relação sexual ou através da transfusão de sangue. Certo? No caso, aqui nós temos o ciclo de reprodução desses vírus, que são seres acelulares. Mas, professor, se eles não têm reino, quando é que eles surgiram? Vocês podem fazer essa pergunta. Eles surgiram, desculpe meu povo, entre os reinos da eucariótica, procariótica. Então, quando surgiu o reino protista, surgiram as células multicelulares, né? Então foram aquelas células eucarióticas, né, que na qual surgiu esses seres mais complexos, que aí o vírus se aproveitava para entrar dentro, por isso são chamados intraparasitas, e ali eles poderem, no caso aí, se reproduzir, tá certo? Deixa eu tomar só um pouquinho d'água, pessoal, para dar aula. Segue forte, Catinho. Vamos lá, meu povo. Continuando. Nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, aí são as etapas de reprodução. Qual é a diferença de um para o outro? No ciclo lítico, o vírus, ele se acopla, certo? Na célula e joga o seu material genético. Esse material genético acoplado, ele vai, no caso aqui, se juntar com o DNA, certo? Aí o que é que ele faz? Ele pega e aí começa a se reproduzir montando outros vírus aqui. Então ele vai destruindo a tua célula no ciclo lítico. E aí, quando ele ocupa toda a célula, ele destrói a membrana plasmática. Aí, então, no caso aí, ele libera os vírus e os outros vírus novos formados vão atacar novas células. No ciclo
lisogênico, né, ele vai se integrar ao DNA. Dali, na divisão celular, ele vai se dividindo com o vírus. E o vírus vai atacando essa estrutura e tentando modificar o DNA, né? Aí o que acontece? Aí quando ele se integra, ele forma a resistência, porque ele muda o DNA da composição da pessoa, ele mexe com o DNA da pessoa. Por isso que a gente tem aí as chamadas variantes, né, que é no ciclo lisogênico. Tá certo, meu povo? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, certo? Então eu agradeço desde já a presença de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que tenham uma sexta-feira e um bom final de semana, repletos de alegria, de felicidade. Não deixem de fazer as atividades, porque a gente está dando nota, né? Então, além de dar nota, a gente está abaixando as faltas. Então, aqueles que não estão fazendo, não têm presença. Aí eu não posso fazer nada, certo? Então, por favor, façam as atividades, participem, para poder ter sua frequência e a sua nota, tá certo? Então, obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Beijos. Fiquem com